que Deus possa te abençoar. É o nosso desejo. Aonde esses vídeos chegam, nosso desejo é que todos sejam abençoados pela palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre gratidão, sentimento de gratidão. E para isso nós vamos ler em São Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Daqueles 10 que foram curados, somente um voltou. Somente um tinha no coração o sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão está no ser humano, mas às vezes é esquecido. Por que dos 10 só voltou um? O sentimento de gratidão, ser agradecido. Você tem algum agradecimento para fazer? Deus tem feito alguma coisa na sua vida? Você é agradecido por quê? Pela sua vida? Pelos seus filhos? Por seus queridos? Pelo emprego que você conseguiu? Aquilo que você pensava que você não ia dar conta, e de repente você se vê fora daquele problema. Então você é agradecido pelo que Deus tem feito por você. Nós lembramos também da história do filho pródigo, de São Lucas 15, versículo 19, aonde aquele pai, quando o filho gastou todo o seu dinheiro nas coisas erradas, a sua herança, ele pediu a sua herança, e ele saiu e gastou o seu dinheiro todo. E quando ele se viu na miséria, tendo que alimentar porcos, e ele tendo fome, queria se alimentar daquelas bolotas que ele tratava dos porcos. Mas um dia ele lembrou da casa do pai. Um dia ele lembrou da casa do seu pai. Ele disse: Eu voltarei para a casa do meu pai. Lá no meu pai, os jornaleiros têm comida, têm pão com abundância. E eu estou aqui nessa terra longe. Estou passando necessidade. Eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele decidiu voltar. O seu ego tinha acabado. Ele estava livre dessas coisas. E ele resolveu voltar arrependido, porque ele viu o que ele tinha feito errado. Mas o sentimento de gratidão já estava no seu coração. E ele começou a pensar: será que meu pai vai me aceitar de volta depois de tudo que eu fiz? E ele voltou. Quando seu pai avistou ele de longe, o seu pai correu, e ele correu e abraçou o seu pai, e o sentimento de gratidão
no coração daquele pai. Mas o filho que estava na roça voltou e disse: o que está acontecendo aqui? Seu irmão voltou e por isso seu pai está agradecido. Ele disse: eu não vou entrar aqui porque meu pai nunca deu um cabrito para que eu pudesse fazer um churrasco e comer com os meus amigos. E esse que gastou tudo, agora tem que matar até o bezerro cevado para fazer festa para esse que estava longe. Mas o pai, com aquele jeitinho de pai, chegou lá e disse: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Por que você está desse jeito? Venha, vamos comemorar, porque esse estava morto e reviveu. Voltou para a casa do pai. Voltou, ele sabia que o pai ia recebê-lo. E quantas pessoas estão desviadas? Talvez já não se lembram mais da casa do pai, do companheirismo com seus irmãos. Reflita hoje a sua vida, meu irmão. Reflita hoje a sua vida, minha irmã. E volte para a casa do pai. Volte para a casa de onde você saiu. Quem sabe você tem saudades daqueles cultos que você participava, que você cantava, que você orava, que você tinha companheirismo com seus irmãos. E por onde você anda hoje? Volte para casa. Volte para a casa do Papai do céu. Seja agradecido a Deus. Nós temos tudo para ser agradecido. Nós temos família. Nós temos no pão de cada dia. Olha para seus filhos. Olha para suas filhas. Olha para os seus familiares. Veja quão agradecido nós temos que ser, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem feito tudo para nós. Como o caso daquele homem que estava andando, ele via 2 pares de rastros na areia. Ele dizia: o Senhor está comigo. Só que um dia ele viu um par de rastros. E ele pensou assim: na hora mais triste, na hora que eu mais precisava de Deus, ele me abandonou. Mas Deus falou com ele: não, esses rastros que você vê não são seus. Esses rastros são meus. Na sua hora de angústia, na sua hora de sofrimento, eu te carreguei no colo. Você deve ser agradecido por esse Deus que tem te carregado no colo. Nós temos muito motivo ou não temos para ser agradecidos? Nós temos sim, mas o que entristece o Espírito Santo, mas o que entristece a Deus é a murmuração, é a reclamação. Deus tem nos dado de tudo. E o que estamos fazendo para o reino de Deus, eu pergunto? Estamos fazendo alguma coisa para o reino de Deus? Ou nós estamos acomodados nessa nossa vidinha? Nós temos que fazer alguma coisa para o reino de Deus. Sejamos agradecidos. Há poucos dias eu estava assistindo o jornal e eu me emocionei quando eu vi a história de um mendigo, morador de rua. E a repórter entrevistando ele, e ele sorrindo, e ele disse assim para ela. Ela perguntou: o senhor é um homem feliz? O senhor tem o senhor está aqui na rua, está passando necessidade? Ele disse assim para ela: eu não tenho tudo o que eu quero. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas tenho tudo o que preciso. Tenho tudo o que preciso. Você vê? Um homem desnorteado, talvez desgostoso com a vida, não deu certo com a família e resolveu sair de casa e virou um andarilho e morador de rua.
tudo. Mas mesmo assim Deus cuida daquele homem. E ele é agradecido porque ele diz: eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Que coração agradecido é o desse homem. E outra história que nós vamos contar é a seguinte: um pai tinha só um filho, e esse filho era um rapaz que não tinha compromisso. Um rapaz que não tinha compromisso. E o pai, vendo aquilo, que ele não tinha, quem sabe, uma boa administração para ser um chefe de família ou tomar conta da fazenda, o pai veio e disse para ele: meu filho, um dia isso aqui vai ser tudo seu. Eu já sou um homem velho e não vai demorar, eu vou partir. E você, como você não tem uma boa administração, é bem fácil você colocar tudo a perder. Mas só que uma coisa eu vou te dizer: o dia que você entrar numa situação que você vê que não tem lado para você mais, qualquer lado que você vai, você está devendo e coisas assim, tentando até vender a fazenda para pagar o que você deve. Você vai lá no fundo da fazenda, um lugar que você nunca foi. Lá eu fiz um cômodo grande, e dentro desse cômodo eu fiz uma forca para você. Mas você vai pensando agora, um pai fazer uma forca para um filho? Que tipo de pai é esse? Mas os anos passaram e aquele velho faleceu. E aquele rapaz começou a ser um relaxado da vida. Não dava nada por conta e gastando o dinheiro que o pai tinha deixado. E quando ele se viu em aperto, não tinha lugar mais para ele ir, o que ele fez? Ele lembrou daquilo que o pai tinha falado. Ele lembrou daquele cômodo que o pai tinha falado, que ele tinha feito uma forca para ele. E ele, desnorteado da vida, já não sabendo mais o que fazer, ele saiu e caminhou para o fundo da fazenda onde o pai tinha falado. Ele chegou lá, topou o cômodo, abriu a porta com dificuldade e foi abrindo aquelas telhas de aranha e foi entrando, até que ele chegou lá onde estava a forca que o pai tinha feito para ele. E lá estava uma cadeirinha velha. Ele olhou aquela forca, a corda amarrada já só pôr no pescoço. O que ele fez? Ele pensou muitas vezes: será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer isso? Mas até que enfim ele tomou a iniciativa, subiu naquela cadeira, colocou a corda no pescoço e ficou ali um pouquinho pensando se ele pulava mesmo ou não. De repente, ele criou coragem e empurrou aquela cadeira para lá e pulou. A corda fez uma forcinha pouca no pescoço dele, mas ele caiu lá no chão. Caiu lá no chão e em cima dele caiu joias preciosas, ouro, pérolas, coisas que o pai dele guardava que ele nem sabia, de muito valor, porque a forca o pai dele tinha serrado e largado só um pedacinho, e ele enrolou alguma coisa ali e ele não viu a corda em cima. E no meio daquelas joias preciosas, daqueles ouros que eram milhões que dava, um bilhetinho escrito: meu filho, eu sabia que você ia chegar nessa situação, eu sabia que você teria que vir aqui, mas está aí a sua chance. Não desperdice essa chance. Seja agradecido por isso. Pega isso agora, vende tudo e paga suas dívidas e viva do resto. Como esse rapaz saiu agradecido dali, ajuntou aquilo tudo, colocou em um lugar e levou e vendeu e pagou as suas dívidas.
nós temos que ser agradecidos, irmãos. Tem que ter um agradecimento no nosso coração. Tem que ter um agradecimento na sua vida. Você que me ouve nesse instante, você que está sentado aí na sua sala, ou você que está com o celular na mão agora, tem ou não tem um agradecimento na sua vida? Nós temos que admitir, nós temos que ser agradecidos. O sentimento de gratidão tem que estar no nosso coração. E eu estou com a mensagem intitulada Testemunha aqui. O irmão Brana contando a história, como foi que a esposa dele foi curada. Ele diz assim: enquanto eu orava, ouvi algo dizer: coloca-te em pé, coloca-te de pé. E eu apenas prossegui orando, porque eu apenas pensei que talvez tivesse imaginado aquilo. E enquanto eu segui orando, algo disse: coloca-te de pé. E eu parei de orar e olhei para cima, e a pintura de Cristo, aquela que eu nunca gostei muito da pintura de Salomão. Eu gosto da pintura de Hoffmann, A Cabeça aos 33, você sabe? E eu tenho um quadro grande dela, porque quando eu ouvi na visão, naquela ocasião, era justamente assim que ela parecia. E ali estava ela. E eu a coloquei de maneira que ele estivesse olhando bem para mim quando eu orasse, neste quadro. E eu olhei ali para cima, e eu olhei para o quadro, e olhei por todos os lados, e eu pensei: o que foi isso? Coloca-te de pé. E eu pensei: bem, eu me colocarei de pé. E me coloquei de pé. Justamente aquela mesma voz que falou lá em cima na colina aquela noite, aquele mesmo que sempre vem, eu disse: Senhor, Senhor Deus, foste tu falando com teu servo? E ele disse: apenas diga a palavra e não haverá mais tumor. E eu fiquei ali um pouquinho para me recompor. Muitos de vocês sabem aqui dentro, e o povo do tabernáculo sabe o que era. Ela tinha isso, e eu disse: então eu digo no nome do Senhor Jesus Cristo, que aquele tumor a deixe. Andava incomodando-a, tanto que ela estivera na cama por 3 ou 4 dias, por causa dele. E eu disse: eles nem sequer encontrarão um vestígio dele, pois o Senhor meu Deus, que é Criador, que pode parar ventos e tempestades, e pode repreender os mares e produzir isso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu amo e creio nele, e creio que esta hora agora está chegando, quando estas coisas estão para acontecer. E tu, o qual pudesse criar um esquilo e trazê-lo à existência, poderias tirar o inimigo da existência. E eu disse: quando o diabo se envolveu na tempestade, quando os ventos são criação de Deus, a água é criação de Deus, mas o diabo entrou nisto. Foi isto que o causou e colocou um espasmo no mar deste jeito. E eu disse: tu pudeste acalmá-lo, e tu que pudeste acalmar isso, podes tirar o tumor de minha esposa. E eu digo que isso está acabado neste exato momento. Nunca mais ele será encontrado. Está terminado. E eu saí dali com confiança. Contei ao meu filho e minha nora. Nós viemos, e na noite passada eu vim correndo aqui para ter a reunião. E voltei e telefonei para ela. E ela ainda não sabia nada a respeito. Eu não lhe contei. E quando telefonou, ela estava toda feliz. Ela disse: Billy, eu tenho uma coisa para lhe contar. Querido, ela disse:
não sobrou qualquer sinal de tumor em lugar algum. O médico disse que ele não conseguiu encontrar nada. E ela disse: eu fiquei tão feliz, tão agradecida. Há um sentimento de gratidão. E a senhora Norma e muitas das irmãs aqui, 2 ou 3, estavam conosco aqui no quarto. E ela disse, o médico disse: e você quer dizer, não consigo entender. Um mês atrás havia um tumor ali do tamanho de uma toranja. E disse: senhora Brana, fique descansada, que não existe qualquer sinal de tumor. O médico delas saberia onde estivesse. É o Senhor nosso Deus, ele diz. É o Senhor nosso Deus. Um dia de ação de graças, de agradecimento. Oh, graças a Deus pelo dom de Jesus Cristo. Esse dom supremo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é verdade. Eu não acredito em fazer juramentos pelos céus acima ou nada mais, mas com a Bíblia sob o meu coração. E Deus, a quem amo, sabe que cada palavra disso é solenemente a verdade. Dia de ação de graças, quando eu pensei que amanhã eu teria, ou nós nos próximos dias, eu poderia ter que até mesmo deixar a reunião para ir, e nem podia prometer às pessoas que eu estaria de volta na época do Natal em casa, para os meus filhos, para trazê-los de volta para cá outra vez para o Natal, sabendo, tremendo no fundo do meu coração, que uma operação esperava minha esposa, com um tumor do tamanho de uma toranja, e ali estava. E a própria palavra de Deus que diz o que quiser e assim será. E eu disse: o tumor desapareceu. Ele falou a palavra falada. Ele falou a palavra falada. O tumor desapareceu. Eles nunca mais o encontrarão. E não mais existe hoje. Sumiu. E o melhor cirurgião e os melhores médicos que havia naquela equipe de Tucson, Arizona, quando alguns dias atrás havia um imenso tumor assim, e o mesmo médico não pôde encontrar absolutamente nenhum vestígio dele, e escreveu um atestado de livre vontade assim, que a senhora Brana não tem absolutamente nenhum sinal de tumor em nenhum lugar. Oh, ações de graças a Deus. Este é um dia de ação de graças para mim, saber acima disso que algum dia aquele rostinho com quem eu me casei lá, glória a Deus, algum dia estas marcas de morte da velhice desaparecerão e nós estaremos lá na imagem da juventude, e para nunca mais envelhecermos. E o dom de Deus através de Jesus Cristo, do Espírito Santo que agora temos recebidos, é o que nos dá isto e que nos dá esta âncora. E vejam isto hoje, amigos, fala-se de um povo grato. Nós deveríamos ser o povo mais grato dentre todos no mundo. Nós deveríamos ser o povo mais grato dentre todos no mundo. É isso, é a convicção absoluta que o mesmo Deus, pela mesma natureza, a mesma coluna de fogo, o mesmo anjo de Deus, o mesmo Jesus, ontem, hoje e eternamente, está fazendo as mesmas coisas, pelo mesmo poder, através da mesma coisa, que âncora da alma, segura e firme. Que o Senhor Deus do céu ricamente os abençoe a cada um. Você vê, o médico não pôde encontrar mais nada, porque ele falou a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra e deixa Deus resolver por você.
que você está precisando? Fale a palavra com fé. Deixe a sua fé atingir aquele nível que precisa. Devo contar aqui. Eu estava em Batiba há poucos dias. E a esposa, a irmã Edi, a esposa do falecido irmão Custódio, enquanto eu estava pregando e a unção de Deus ali presente, de repente eu parei e olhei assim para o lado dela e disse: claro que eu não fiz aquilo exatamente para ela, mas eu olhei assim e disse assim: tem exame aqui que vai dar tudo negativo, você pode crer nisso. Nesta hora que foi falado isto, ela sentiu descer no corpo dela uma coisa diferente. E na semana seguinte, ela foi buscar os exames que ela já tinha feito e deu tudo negativo. Tudo negativo. Nós então, esses testemunhos que as pessoas nos contam, isso não eleva homem algum. Isso tudo é uma âncora que nós temos, que nós sabemos que Jesus, Deus está conosco. Ele está nos carregando nos seus braços. Não é? Você levanta cedo, você dorme, você levanta, porque Ele te sustenta. Você vai almoçar, tomar seu café, é Deus que está colocando na mesa para nós a comida. Não é os nossos caprichos. Nós temos que fazer sim a nossa parte, trabalhar e correr atrás, mas Deus dá para nós todos os dias a comida, o nosso vestuário. Você precisa de um remédio? Ah, não vou tomar remédio não, porque... Não, você toma seu remédio. Para que existe a medicina? Existe o remédio. Remédio não cura ninguém. Deus é o curador. Mas você tome seu remédio com fé em Deus, que o resultado é positivo. Então nós estamos agradecidos, nosso coração está agradecido a Deus por Ele ter nos dado tudo que temos. Realmente, como diz aquele andarilho, nós temos o que nós precisamos, né? Nós não temos tudo que talvez nós queríamos ter, porque talvez o seu desejo não é o desejo de Deus, talvez o meu desejo não é o desejo de Deus. Então nós temos que orar e pedir para Deus fazer a vontade dEle, fazer a vontade dEle na nossa vida, e pronto, descansar. Você tem um agradecimento no seu coração? O que mais te envolve em agradecimento? Eu tenho agradecimento. Eu poderia estar há muitos anos sepultado já. Passei por vales, acidentes, mas Deus me segurou. Deus não deixou que eu partisse, porque, quem sabe, Ele viu eu aqui falando para você que me ouve. Ele me viu aqui falando essas coisas gloriosas da palavra de Deus. Para você que me ouve, para você que está necessitado, está precisando de um consolo, de uma palavra amiga, seja onde você estiver agora. Eu não conheço a sua situação, mas Deus é capaz, Deus sabe aonde você está, o que você está fazendo. Mas eu quero te dar um conselho: volte para a casa do Pai. Talvez você se compara com aquele filho pródigo. Você está aí no mundo comendo as bolotas com os porcos. Você pode nomear isso. Quanto você tem saudade da casa do seu pai, volte para a casa do Pai. Venha, aqui você vai encontrar irmãos que estão esperando por você. O seu lugar, ninguém vai ocupar o seu lugar naqueles bancos. O seu lugar está lá te esperando. Venha ocupar o seu lugar. Venha enquanto você ainda tem saúde. Não espere dar um problema na sua vida, um acidente, ou você vir arrastando.
Não venha com saúde, venha andando, entre por aquelas portas com a cabeça erguida, vai no altar, ore, pede perdão e fala: eu errei mesmo. E você vai ver o resultado na sua vida. Que Deus possa te abençoar. Eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus pela minha família, pela minha esposa. Eu agradeço a Deus pelos meus 2 filhos, o Tiago e o Lucas. Agradeço a Deus pela minha nora, Eunice, a outra nora que eu tenho, a Sara. Agradeço a Deus pelo meu neto, João Lucas, pela Sofia e também pela Yasmin, que chegou semana passada. Eu sou feliz com a minha família, eu trabalho para isso. Eu quero que você, nesse instante, lembre dos seus filhos. Talvez esteja longe, em outra cidade, em outro país. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez eu quero mandar um abraço todo especial para os meus primos, minhas tias, meus tios, lá em Linhares, e aqui Afonso Cláudio, a família Del Pupo, família Vargas. Deus abençoe o seu coração. Deus ajude a vocês. Que vocês possam assistir esse vídeo e depois você possa orar por esse que está falando aqui. Não é pretensão, é querendo te ajudar, querendo falar alguma palavra que possa te animar, que possa fazer você ficar feliz e agradecido pela sua vida. Vamos orar agora, encerrando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, falamos, Senhor, esperamos que o Senhor tenha colocado nos meus lábios o que tinha de ser falado. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo, seja no carro, seja no telefone, seja no televisor. Que eles possam ser ajudados, curados e abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por todos nós. Que assim o Senhor possa abençoar a cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Até nos encontrar novamente aqui por esse canal. Deus te ajude.